Olá pessoal, eu sou Darlan do Escrituras de Café. A gente está iniciando esse quadro chamado Resenha à Luz da Palavra de Deus, em que a gente pretende fazer uma análise de alguma obra, um filme, um livro, animes também, à luz da perspectiva cristã, com um olhar bíblico. Então o livro que a gente optou nessa primeira resenha, vamos ver agora, eu vou tentar resumir um pouco cada capítulo, dar uma ideia ampla sobre o que seria ele. É o livro chamado O Cristianismo Revolucionário, de Jacques Ellul. Foi um teólogo francês que falava da vida concreta e que confrontava a fé cristã com os problemas do mundo moderno. Um cidadão francês, nasceu em Bordeaux, viveu de 1912 a 1994. Um pensador que ao mesmo tempo era ortodoxo, um acadêmico, professor, historiador, sociólogo, filósofo, foi também subversivo. Foi um militante, um combatente ativo ali durante a ocupação nazista na França, na Segunda Guerra Mundial. Escreveu em torno de 40 livros e mais de 1000 artigos. Então, por que escolher essa obra? Por que falar do cristianismo revolucionário? Como introdução, esse livro que é tratado, esse ensaio, basicamente é uma obra que serve para todos os cristãos como teologia prática, algo que estimula os cristãos no seu papel, dentro da humanidade, uma cultura anticristã, que é feito para nos constranger, principalmente diante da inércia de boa parte da igreja, da sua apatia. Então, até houve um certo equívoco quando foi titulado em português, a versão em portuguesa, porque o nome original, tanto no francês quanto no inglês, é A Presença do Rei. Então, nele, o autor nos lembra que somos peregrinos nesta terra, mas que não nos cabe uma vida em isolamento. Nossa espiritualidade não deve ser jamais passiva, ela necessariamente ela deve ser ativa. Para o discípulo de Jesus Cristo, o Evangelho deve estar no centro da sua mensagem, não só das palavras que saem da sua boca, mas principalmente, acima de tudo, no seu testemunho de vida. E no capítulo inicial, capítulo intitulado O Cristão no Mundo, o autor ele nos lembra que o cristão não é feito para estar separado do mundo ou colocar-se à parte. Ele serve e pertence ao Mestre. Este mesmo Rabi, o seu Senhor, o envia para o mundo sem que haja uma perca da comunhão entre ambos. O cristão ele tem uma função diferenciada e bem específica no meio da comunidade em que está inserido, podendo ser global ou local. E essa função ou missão é determinada pelas Escrituras. Vemos que o Senhor, no Sermão do Monte, determina isso para nós: ser sal da terra e ser luz do mundo. Assim, todo cristão é um símbolo visível da nova aliança que Deus fez através de Jesus Cristo, onde sua fé deve ser escândalo para o mundo e, ao mesmo tempo, o mundo é um escândalo para a sua fé. Então, em sua vida, há essa presença perpétua da tensão entre pecado e graça, onde, de um lado, na mentalidade do cristão, ele tem que pensar que é impossível tornar esse mundo menos pecador. Mas também deve pensar, por outro lado, que não é possível que ele aceite, que seja dessa forma, não aceite o mundo como tal. Então esse incômodo tem que ser real, tem que ser natural na vida de todo cristão, que é possuidor de uma ética, uma visão de mundo, que é, acima de tudo, apologética, orientada para o quê? Para o combate, orientada para defender a verdade nesse sistema mudando, corrupto. Tudo aquilo que nega a Deus e que exalta o homem acima de Deus. E uma ferramenta decisiva que o autor aqui ressalta é a oração. Temos que ter mais confiança no seu poder extraordinário. Em relação ao segundo capítulo, cujo nome é Cristianismo Revolucionário, aqui o autor ele vai examinar a situação da sociedade atual, que está repleta de mais revolucionários do que nunca na história da humanidade. Isso lembrando que o livro é de 1948, então tem mais de 70 anos, essas coisas só têm se agravado. Então, por onde a gente olha, a gente percebe bastante isso. Várias revoluções, lutas e mais lutas, qualquer diversidade, qualquer contrariedade, formam-se várias frentes que se degladiam entre si. Então, para o autor, vivemos em um mundo apocalíptico, permeado de guerras, combate não só físico, militar, em várias áreas, e fome, escravidão, degradação e tantas outras mazelas. Então não há uma única região no mundo, um único país onde não se perceba nenhuma intercorrência dessa. Corrupção, criminalidade, fome, por menor que seja o índice, sempre vai haver por conta, principalmente, do pecado. E assim, nessa civilização pós-moderna, percebe-se que há cada vez menos segurança e esperança. E o que fica evidente é a necessidade de uma mudança brusca nas escrituras, até entre os não cristãos. Porém, quanto mais se avança, mais se percebe a ineficácia das soluções apresentadas. Mas por que são ineficazes? Justamente porque lhes falta força e profundidade. Então, as revoluções apresentadas são artificiais. E um ponto interessante que o autor nos traz aqui
é que ele entende que os seres humanos tendem a acreditar que sua época seja a excepcional, a mais dramática, a última, o que é de fato uma utopia, né? Cada geração que passa vem evoluindo, né? Isso já faz mais de 2000 anos, mas uma coisa que tem que ser crucial para os crentes, para os cristãos, é que para eles sim, essa realidade é concreta, da última, antes da vinda do Senhor, antes do julgamento e do perdão. Para o discípulo de Cristo, aquele que aguarda o seu retorno, é essencial compreender que cada momento vivido não é histórico, mas realmente é apocalíptico. E outra ideia legal que ele ressalta aqui, nesse capítulo, é que apesar dos diversos avanços e o progresso em várias áreas, tecnologia, comunicação, ciência, né, o sistema ou as estruturas do mundo, elas são, de certa forma, imóveis. Elas permanecem fixas e o desenvolvimento se efetua no sentido perfeitamente lógico. Todos os partidos revolucionários ou conservadores, liberais, socialistas, de direita ou de esquerda, eles estão de acordo em conservar os elementos constitutivos deste mundo. Elu fala também que os conflitos que se apresentam aí são ilusórios, as lutas atuais não são verdadeiramente revoluções. Né? Por quê? Porque vemos militantes da causa A contra a causa B, partido A, partido B, mas que por trás disso são apenas lutas de pessoas ou grupo de pessoas por poder. Para que é para Jacques Ellul revolução? Para ele, revolução consiste em se levantar contra o curso lógico da história em nome de uma verdade e uma liberdade que são postas em perigo pela evolução normal. Ele também dá um puxão de orelha e fala que muitos cristãos, infelizmente, eles são conformistas, muitos estão alienados e indiferentes quanto à ruptura com os sistemas governantes do mundo, que são, em essência, anticristãos. E para que isso ocorra, a revolução, antes de acontecer no exterior, tem que acontecer no interior de cada cristão. Mas, para isso, né, segundo ele, é necessária a intervenção do Espírito Santo, que dá ao caráter revolucionário um sentido de urgência. Portanto, para o cristão é crucial fazer da realidade do reino de Deus que virá sua mensagem de vida. Ele deve tornar essa realidade atual e presente para o mundo que o cerca, a verdade mais autêntica do que a realidade que lhe é visível. Então, ele tem que crer que os acontecimentos futuros são mais importantes que os acontecimentos presentes, e o que motiva essa nova realidade não tem por critério coisas como sucesso, eficiência, aplauso dos outros, mas tão somente a soberania de Cristo. Em relação ao capítulo 3, chamado O Fim e os Meios, o autor trata da triste inversão que há entre os objetivos, o fim, pode ser coletivos ou individuais, e os meios, que são o caminho para se chegar lá. Ele dá ênfase nessa realidade em que vivemos, em que basicamente tudo se tornou meio. O fim, entendido como a direção para onde caminha a humanidade, os objetivos a serem alcançados, e aquilo ficou subvalorizado, né, ofuscado pelos grandes meios. Até o próprio ser humano, essa questão da preservação, continuidade, sobrevivência da espécie, aquilo já fica relegado a segundo plano, nem é dada mais ênfase nisso. E que podia ser um fim bem mais propagado e defendido. Só que não é assim hoje em dia. O ser humano, antes considerado o fim de todos os sistemas, tornou-se completamente o meio dos próprios meios que o deveriam servir. E, infelizmente, as ideias vêm prevalecendo sobre o concreto, sobre a realidade, ideologias acima da própria biologia. Os fins não são impostos pelo sistema do mundo, por governos, mídias e outras diversas organizações. E o que Ellul trata sobre a questão dos fins? Ele fala na página 57. Ainda se fala muito em felicidade, liberdade ou justiça, mas não se conhece mais nem o seu conteúdo, nem as suas condições. E só são ditas frases ocas para tomar medidas sem relação com essas ilusões. Esses fins, tornados implícitos no coração do homem e no seu pensamento, não têm mais nenhuma potência formadora. Eles não têm mais capacidade criadora. São ilusões mortas, encravadas em meio aos acessórios do teatro contemporâneo. Então, os fins que eram para as coisas mais importantes se tornaram irrelevantes, ficaram meramente subjetivas. Os meios são diversos, podendo ser a ciência, o Estado, a economia, a tecnologia, entre outras coisas. Então, nessa era pós-moderna, essas coisas, os meios, vêm adquirindo cada vez mais poder e determinando a regra de vida, a regra de conduta. E Ellul chama isso de totalitarismo dos meios, onde o homem, antes sujeito, tornou-se objeto das potências que criou. Para Jacques Ellul, o cristão deve lutar para quebrar essa supremacia. Nós, como instrumentos de Deus, devemos fazer prevalecer o fim, o objetivo para o qual ele nos criou, o fim que a sua palavra determina. E qual é esse fim? A gente aprende que o fim do homem
O objetivo para o qual foi criado é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em outras palavras, após a vinda de Cristo, é a implantação do seu reino. Sim, podemos trabalhar em prol de reformas sociais ou políticas, mas sempre reconhecendo que só aquela reforma tem valor temporário, ela tem valor relativo. Nossa prioridade é sempre reafirmar uma transformação mais profunda. E como profetas dessa nova realidade, pós-queda, embaixadores da Cidade Santa, nós somente não temos que trabalhar, nós nos esforçar para que a justiça reine sobre a terra. Temos que nós mesmos sermos justos e portadores de justiça. E também não temos que nos desgastar em fazer vir a paz sobre a terra, mas temos que ser nós mesmos pacíficos. Em relação ao capítulo 4, chamado A Comunicação, o escritor se debruça sobre este que é o principal trabalho do intelectual cristão: falar a verdade, propagar, defender a verdade, a palavra de Deus. E isso não é só para teólogos, escritores, que faz seminário, mas para todo cristão. Temos que tomar consciência da situação real que o mundo nos impõe sobre a situação do mundo e da nossa vida. E não ficar apenas nas aparências. Porque principalmente nessa época pós-moderna, os fatos verdadeiros, a realidade em sua concretude, eles têm sido ofuscados, ocultados, maquiados, em prol de várias agendas, cada uma mais perniciosa, mais maléfica que a outra. O cristão, ele deve se afastar dessas falsas interpretações do mundo e até de si mesmo, se afastar da ilusão consoladora de progresso, a ideia de progresso, e sempre buscar a realidade objetiva dos fatos à luz da palavra de Deus. Essa é a fórmula ou parâmetro que devemos usar. Nessa era repleta de artificialidades, nunca se falou tanto do homem, mas cada vez menos com o homem. E ele chama isso de suicídio universal, pois a humanidade não dialoga entre si, muitos falam sem ouvir, e isso compromete corpo e alma. Toda a ação humana só se torna eficaz se for preenchida da plenitude que Deus lhe dá. O homem pode realmente fazer a obra, mas é Deus quem dá o seu sentido, seu valor, a sua eficácia, o peso, a verdade e a justiça que são necessários. E se Deus não a transforma, qualquer ação do homem, por seu dom, por sua graça, é uma ação inútil. Só o Espírito Santo de Deus que permite vencermos a separação dos que ainda estão no mundo, porque só Ele pode dar aos servos de Deus inteligência, lucidez e temperança suficiente para fazer este trabalho. Somente em Jesus Cristo é que temos uma possibilidade de compreender esta louca aventura, na qual nos lançamos, porque Ele está no meio dessas sombras, como a pessoa, no meio destes turbilhões de fatos, como o acontecimento, no meio destas religiões, como o chefe e o consumador da fé. Aí está a grande e autêntica tarefa dos intelectuais cristãos. Através desse acontecimento, dar uma nova orientação ao mundo, domínios políticos, sociais e outros, e dentro desse acontecimento fazer o mundo encontrar a esperança que não decepciona. E finalmente, a última parte, chamada de prólogo ou conclusão, ele bate na tecla novamente de nosso papel, nossa missão aqui, de sermos revolucionários. O cristão é uma inesgotável força revolucionária no mundo, um participante efetivo na obra divina da conservação do mundo, e temos essa responsabilidade de tornar tolerável este mundo, apesar de seus inúmeros problemas. Temos o papel de fazer mais real a vinda do reino, não como algo abstrato, mas que determine o cotidiano de nossas vidas e das pessoas ao nosso redor. Assim, precisamos de uma revolução que ataque as estruturas fundamentais da civilização para que haja sua própria conservação. Só o cristão estando verdadeiramente presente no mundo é que poderá fazer uma obra social ou política eficaz pela graça de Deus. Precisamos redescobrir o sentido da atividade humana, a verdadeira realidade do que são os meios, do que são os fins. Precisamos também tomar consciência do nosso campo de batalha e das armas que temos disponíveis aqui. As escrituras e a oração são as nossas principais armas. E a palavra de Deus, temos que usá-la como filtro, como lente. Analisar as coisas, se elas são boas ou são más, pela ótica do reino de Deus. Precisamos de uma comunicação mais objetiva e mais comprometida para com os outros, pois recebemos sim o ministério da reconciliação. E com base nisso, temos que agir para que as relações elas se deem de uma forma pessoal e mais viva. Portanto, para combater o secularismo, o charlatanismo, o pelagianismo, dentre outras inúmeras heresias, os vários dogmas liberais pós-modernos, o cristão precisa ter audácia e fidelidade à palavra de Deus, reafirmando sempre o seu estilo de vida. E assim, irá contribuir para a conservação do mundo
e a edificação da igreja. E nós devemos sim valorizar o homem, não porque ele esteja no centro, né, porque ou que esteja no topo, mas porque é nosso papel, nossa missão amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de tudo, e vendo o próximo como semelhante. A principal mensagem que Jesus nos deixou, e vê-los também como perdido, que estão no lugar onde estávamos antes, que precisam também de um resgate. Nós éramos cegos e Deus nos fez enxergar. Então, que possamos ajudá-los a enxergar esta luz, que é o Senhor Jesus. Que todos os detalhes da nossa vida, até os que parecem mais insignificantes, absolutamente tudo deve ser enxergado, reexaminado à luz da fé e sob a perspectiva da glória de Deus. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Sermos revolucionários, sermos mais ativos, espiritualmente mais ativos. Nossa principal missão nessa terra, não andarmos sozinhos. Primeiramente, andamos com o Senhor Jesus e temos várias ovelhas ainda que não são do seu aprisco, e é nosso papel, nossa função alcançá-las. Então, fique com Deus, a paz de Cristo.